Começando a nossa live. Há quanto tempo, né? Eu já estava com saudade de entrar aqui ao vivo, de conversar um pouquinho com vocês. E hoje, né, nada mais, nada menos do que um assunto muito interessante, que eu amo falar, que eu vivo na pele, um assunto que é um assunto de saúde pública, né? Porque as pessoas estão cada vez mais estressadas, estão cada vez com níveis de cortisol alterados. Então, diante da inúmera quantidade de pessoas com essas alterações, né, de cortisol, eu achei pertinente falar um pouquinho com vocês hoje sobre isso, tá? Será uma live, pessoal, não muito demorada, não quero que vocês se cansem desse assunto, mas eu quero que seja um assunto que vocês gostem de ouvir, que vocês se identifiquem, que vocês entendam, né? Porque nada mais importante do que a gente entender e a gente saber como é que funciona a nossa fisiologia. E como eu falei, a cada dia é mais frequente queixas relacionadas à alteração de cortisol. Queixas relacionadas a cansaço, fadiga, indisposição, desânimo, baixo nível de energia, compulsão alimentar, principalmente à noite, né, fadiga extrema ao longo do dia, oscilações de humor. Vejam bem, eu acredito que pelo menos um desses sintomas vocês têm. E são sintomas muito comuns, muitas vezes não valorizados, né, por nós médicos. Muitas vezes esses sintomas acabam sendo desvalorizados, as pessoas não olham com atenção devida para isso. Então, eu tive a ideia, né, tivemos a ideia de falar com vocês um pouquinho sobre isso, que é para que vocês entendam o papel do cortisol no nosso corpo. Vamos lá, começando, né? Muito boa noite, novamente, para todo mundo que está aí. Então é o seguinte, cortisol é o chefe, ele é o rei, ele é o maestro da nossa orquestra hormonal. Pensem numa orquestra sinfônica, né? Toda orquestra precisa do maestro, precisa dos músicos. O cortisol funciona como o maestro no nosso corpo. É ele que manda a sinalização para todos os tipos de hormônios funcionarem. É ele que manda no nosso corpo. Então o cortisol ele tem sempre que estar em níveis ótimos. Por quê? Comparando a uma orquestra sinfônica, imagina uma orquestra na qual o mestre, o maestro da orquestra, ele está hipofuncionante, ele não está conseguindo mandar a sinalização correta, ou seja, está menor do que ele deveria, ou se é um maestro estressado, com níveis muito mais aumentados. Nenhum nem outro vai fazer com que a orquestra, com que a música saia boa. Do mesmo jeito é o cortisol. O cortisol, ele precisa, pessoal, estar em um nível adequado no nosso sangue. O que seria o nível adequado? Assim como para a maioria dos hormônios, é terço superior de normalidade. Então, aquele valor de referência absurdo do laboratório, ele não é coerente. Tá? Existem muitas pessoas com hipocortisolismo, mas com valores normais, ditos normais no laboratório. E o que acontece? Né? Pessoas com cortisol limítrofe para menos são pessoas que sentem cansaço, fadiga, indisposição, baixo nível de energia, que acordam pela manhã fadigados. E essas pessoas, pessoal, as queixas dessas pessoas se identificam muito também com ansiedade, com depressão, com síndrome do pânico. Vejam a gravidade disso. Né? Então, o que acontece? O cortisol ele é um hormônio liberado pela nossa glândula adrenal, glândulazinha que se localiza em cima do rim, que é responsável pela produção de outros hormônios, dentre eles o DEA, dehidroepiandrostenediona, que é precursor de muitos hormônios androgênicos necessários para a fertilidade, necessários para a libido, necessários para a energia, para a disposição, para a imunidade, enfim, necessários para a vida. A gente sabe que o hormônio é Maria vai com as outras, ou seja, quando um está ótimo, ele estimula todos os outros hormônios a também estarem ótimos. Mas quando ele está baixo, ele também estimula todos os outros hormônios a baixarem. Lembrem, o hormônio é Maria vai com as outras. E é por isso que o estresse, pessoal, é uma das maiores causas de doenças hoje em dia. O estresse é o principal causador de doenças. Por quê? O estresse causa esse desequilíbrio no cortisol. O estresse é o principal causador disso. Não é à toa que o cortisol é o hormônio do estresse, né? Então, o que acontece? Quando a gente se estressa de forma aguda, o cortisol, gente, gera um pico. Ele sobe lá para cima. Esse pico de cortisol desencadeia o quê? Imaginem. Irritabilidade, estresse, tá? Ansiedade. A gente fica
com os nervos à flor da pele. Esse pico de cortisol, né, que é um pico de cortisol, é um hormônio adrenérgico também. O que ele acontece? O que ele faz? Ele aumenta a vasodilatação da pele, das artérias, da pupila. Ele joga açúcar no sangue para que a gente use açúcar como fonte de energia. Ele gera taquicardia, ele gera aumento da pressão arterial. Todas as alterações necessárias para que a gente lute ou fuja daquele problema. Não é à toa que o cortisol é o hormônio do estresse, o hormônio da luta e fuga. Esse pico de cortisol é um pico fisiológico, a gente tem esse pico, é normal termos esse pico. Só não é normal termos esse pico várias vezes ao dia. A partir do momento em que a gente tem esse pico várias vezes ao dia, esse pico vai gerando uma resistência aos nossos receptores de cortisol. Essa resistência, pessoal, vai gerando a necessidade cada vez maior de picos cada vez maiores de hormônios para conseguir ter esse efeito de luta e fuga no nosso corpo. Só que, como tudo na vida, tem hora que o nosso corpo cansa. Então, o estresse crônico, ele ao invés de gerar pico de cortisol, ao invés de cortisol subir, o estresse crônico faz o cortisol baixar. O estresse crônico desencadeia uma queda do cortisol. E essa queda do cortisol, gente, desencadeia o quê? Os sintomas que hoje a maioria das pessoas tem de despertar com muita dificuldade, com cansaço, fadiga, desânimo, sem vontade de viver, mantém-se o dia inteiro com energia mais baixa, precisa estar sempre tomando café para melhorar a energia, tem compulsões alimentares ao longo do dia, pessoas que desmaiam, digamos assim, após o almoço, que tem que dormir, pessoas que sentem no final da tarde também essa fadiga, esse cansaço, essa indisposição. São candidatos a investigar os níveis de cortisol no sangue. E eu digo para vocês, a maioria dessas pessoas estão normais, laboratorialmente falando, porém no limite inferior. Ou seja, o corpo já gerou vários picos de cortisol e agora não está dando conta. E por isso o cortisol, a adrenal, não consegue mais gerar níveis adequados de cortisol. Então a gente chama isso de... A adrenal, ela fica cansada, a adrenal, ela fica fadigada. Ou seja, de tanto trabalhar produzindo picos de cortisol por conta de estresses agudos, o estresse virou crônico e a adrenal não consegue mais trabalhar com a mesma eficácia. E aí gera uma queda nesse pico de cortisol, tá? Eu vou contar para vocês uma historinha que eu amo, tá? Que é muito, muito, muito pertinente aqui. Na época das cavernas, pessoal, a única preocupação do homem era lutar ou fugir. Ou ele tinha que lutar contra aquele animal faminto que estava querendo pegar o homem, ou ele tinha que fugir, né? Ou ele tinha que lutar para caçar aquele animal, ou ele tinha que fugir. Ou seja, ele tinha que liberar o hormônio de luta e fuga, que é o hormônio cortisol. Só, pessoal, que a gente, hoje em dia, na época moderna, a gente vê animais famintos o tempo inteiro. Que sentido, Marina? A gente tem estresses, a gente tem vontade de lutar ou de fugir de inúmeras situações corriqueiras do nosso dia, várias vezes ao dia. Então, o nosso corpo não é capaz. Vocês acham que aquele homem da caverna ele seria capaz de fugir do 10º animal faminto da mesma forma que ele fugiu do primeiro? Jamais. A adrenal cansa, o corpo cansa, então ele não consegue ter mais a mesma energia que tinha na primeira luta. Do mesmo jeito acontece com o nosso cortisol, com o nosso corpo. E o nosso corpo é muito inteligente. Então, o nosso corpo para e pensa, já que eu não estou mais produzindo picos de cortisol que vai me dar energia e disposição para lutar ou fugir, eu vou estocar algo que seja muito energético. Algo que se eu precisar lutar ou fugir, eu sei de onde tirar. E o que pode ser mais energético, virar mais energia do que gordura? Nada, né, gente? Então, nesses picos, né, nós no tempo moderno, em que a gente gera picos de cortisol, não consegue mais gerar picos de cortisol por conta da quantidade de vezes que a gente se estressa, o nosso corpo, inteligentemente falando, ele estoca gordura. E ele estoca essa gordura para quê? Com o sentido de ter uma fonte de energia quando o nosso corpo precisar lutar ou fugir. E é por isso que quedas de cortisol guardam gordura no nosso corpo. Quem tem cortisol baixo não tem condições de perder gordura. São pessoas que não conseguem ganhar músculo, são pessoas que estocam gordura, o que é muito comum hoje em dia. Estresse, pessoal, é a doença que mais mata, não só pelo estresse em si, mas por todas as repercussões que gera no nosso corpo. Uma delas é acúmulo de gordura, com síndrome metabólica, com alteração de colesterol, triglicerídeo, induzindo diabetes, tudo isso por alteração de cortisol desencadeado por estresse.
tá? Então lembrem, valores de referência de cortisol, vejam aquele valor de referência e sempre busquem estar em terço superior. Esse terço superior, gente, não é acima, é um terço otimizado, é um terço que vai conseguir te dar energia, disposição, é um terço que vai equilibrar todas as suas sensações e oscilações de humor. Então é assim que a gente tem que entender que o cortisol é importante para o nosso corpo. Vejam, eu tô aqui falando, sem parar de uma coisa simples, de uma coisa que a gente precisa entender para poder tomar conta da nossa própria saúde. Então, a gestão do estresse é fundamental e é importante. Estresse todos nós temos. Estresse também faz parte da vida. Não tem como a gente viver sem estresse. Os estresses são números, cada um sente de uma forma diferente. O que a gente não pode, pessoal, é ter estresses crônicos, repetidos, mal geridos. Porque a nossa mente, ela não diferencia um ato real, ou seja, você lutar ou fugir de uma cobra, por exemplo, você lutar ou fugir de um animal faminto, de você lutar ou fugir de uma situação, de um trânsito, de uma conta para pagar, de problema com os filhos, de problema com os maridos, de problema com o trabalho. Para o cérebro é o mesmo nível de estresse. Para a adrenal é a mesma quantidade de cortisol liberada. Deu para entender? Então é assim que funciona. O cortisol é tão importante, gente, tão importante, que a gente fala muito sobre a tríade cortisol, tireoide e DEA. Então essa tríade cortisol, tireoide e DEA, DEA é o mesmo hormônio, é o hormônio produzido na mesma glândula do cortisol, né? Eu sempre comparo o cortisol ao rei do nosso corpo e a tireoide à rainha. Pensem em um reinado, para que o reino esteja perfeito, funcionando bem. O rei e a rainha têm que estar em equilíbrio, né? Eles têm que estar se comunicando. Se o rei estiver mal, a rainha não fica bem. Se a rainha estiver mal, o rei também não fica bem. Então, quando o rei, o cortisol, ele não está excelente, ele não está otimizado, ele acaba puxando a tireoide também para não estar otimizadas. Lembra que eu falei que o hormônio Maria vai com as outras? Também isso aí. Então, quando o cortisol está alterado, ou para mais ou para menos, é como se ele ligasse o botãozinho lá na tireoide e pá, desligasse a tireoide. Bloqueia, fecha os receptores tireoidianos, receptores de hormônios tireoidianos no corpo inteiro. Então, pessoas que têm alteração de cortisol são grandes candidatos a desenvolver hipotireoidismo subclínico. São pessoas que têm metabolismo mais lento, são pessoas que têm intestino constipado, são pessoas que têm facilidade de ganhar gordura, são pessoas mais depressivas, mais ansiosas, são pessoas que têm queda de cabelo. Vejam, gente, eu tenho certeza que muitos dos que estão assistindo aí se encaixam nisso. Tudo em decorrência de quê? De estresse. Tudo em decorrência de quê? De alteração de cortisol. E aí, Marina, o que acontece? Vamos puxar mais. Lembra que eu falei que o hormônio Maria vai com as outras? Então pronto, gente. Uma das grandes queixas também no consultório é a alteração de libido. Pacientes, tanto femininas quanto masculinas, com queda de libido, que é muito mais frequente nas mulheres, né? E essa queda de libido, gente, também está relacionada com esse hipotireoidismo subclínico, relacionada com esse hipocortisolismo ou com o hipercortisolismo. E, então, assim, é uma coisa, gente, que a gente não pode deixar passar. E a gente vê pessoas cada vez mais desanimadas, com oscilações de humor, utilizando medicamentos antidepressivos desnecessariamente. Olha, eu não estou dizendo para vocês que eu sou contra medicamentos antidepressivos, não é isso. Eu sou contra medicamentos antidepressivos antes da gente olhar para a nossa fisiologia e equilibrar e otimizar a nossa fisiologia. Depois que você equilibrar e otimizar a sua fisiologia, se você continuar com sintomas depressivos, aí sim você tem que utilizar medicamentos. Mas caso contrário, você consertou a sua vida, você não só tapou o sol com a peneira. E isso é o que acontece muito hoje em dia. A polifarmácia, a utilização de muitos medicamentos e a falta do olhar para a fisiologia, do olhar para os hormônios. Porque hormônio, gente, hormônio fala a favor da vida. A gente precisa de hormônio, hormônio é um hidratante natural da célula. Eu vejo tanta gente se empanturrando de creme, de hidratante no corpo, na pele, no cabelo e continua tudo seco. Por quê? Porque está faltando o maior indutor de hidratação do corpo, que é a otimização hormonal. Quando eu falo em hormônio, eu falo de todos os tipos de hormônio, tá? Não tô falando só de hormônios sexuais, não. Porque às vezes quando a gente fala de hormônio, muitas pessoas já falam assim, eu tenho medo de hormônio, né? Não quero repor hormônio porque eu tenho medo de hormônio. Mas isso é um mito, uma mistificação que ficou na sociedade de que hormônio é ruim, de que hormônio dá câncer.
E eu vejo tanta gente se empanturrando de hormônio e não se preocupa com isso. Hormônio sintético, contraceptivos, hormônio para bloquear a menstruação, hormônio em forma de DIU. E as pessoas olham para outros tipos de hormônio com preconceito. Então, assim, se for para você usar algum tipo de hormônio, que seja hormônios que vão otimizar os seus hormônios, não que vão bloquear os seus hormônios, que é o que eu vejo a cada dia isso aumentando aqui na gente, na nossa sociedade. E as pessoas adoecendo cada vez mais. E as pessoas tendo mais problemas de saúde. E as pessoas utilizando medicamentos para tratar sintomas simples. Sintomas que seriam tratados com a mudança no estilo de vida. Sintomas que seriam tratados, gente, que eu vou falar já no final, tá? Uma ordenzinha para vocês incorporarem no dia a dia que melhora muito o cortisol de vocês, tá? Então, assim, um ponto importante, uma dica importante. Se você quer saber se você tem o hipotireoidismo subclínico, e a maioria das pessoas que tem hipotireoidismo subclínico tem também hipocortisolismo. Então, verifiquem a temperatura matinal de vocês. Peguem um termômetro por 7 dias seguidos. Verifiquem a temperatura axilar assim que acordar. Façam uma média. Se essa média, pessoal, der menor do que 35,7, vocês têm hipotireoidismo subclínico. E se vocês tiverem essa média menor do que 36,3, o ideal é acima de 36,3. Se der menor do que isso, pessoal, existe um hipotireoidismo subclínico, existe um hipofuncionamento da tireoide, existe um hipofuncionamento da glândula adrenal e existe sim necessidade de cuidar e tratar. Nem sempre a gente precisa usar hormônio para cuidar ou tratar. Nem sempre, vejam só, nem sempre. A mudança no estilo de vida, a utilização de fitoterápicos, a mudança na alimentação, o simples hábito de fazer um detox do sono, dormir mais cedo, dormir com tudo no escuro e acordar permitindo que a luz do dia entre no quarto, esse simples fato, gente, muda muito o ciclo circadiano de vocês de forma positiva. Ideal, dormir até as 23 horas, apagar todas as luzes artificiais que tem em casa, inclusive da televisão. Sabe aquela luzinha vermelha do ar-condicionado, aquela luzinha vermelha da televisão? Apaga tudo, coloca um papelzinho preto ali, apaga tudo e vai dormir tranquilo. Faz o teu detox do sono, evita celular pelo menos 1 hora antes de ir pra cama. 1 hora antes, coloca uma música tranquila, conversa com quem você quiser, faz as suas orações, lê um livro, começa a diminuir a luz, prefira luz amarela do que luz branca. Luz branca ou luz azul bloqueia muito os níveis de melatonina, então prefira luz amarela no quarto à noite. Essas luzes amarelas, as luzes âmbar, né, as luzes que elas são mais aconchegantes e evitam o bloqueio dessa melatonina. Ponto 1. Ponto 2. Permitam que a luz do sol entre no quarto. Abram a cortina, deixem um pouquinho do blackout aberto e permitam que de manhã o corpo de vocês sinta que amanheceu, sinta que o sol nasceu. Isso é importante também, para que o nosso corpo entenda essa inversão noite e dia. E é só o corpo entendendo essa inversão noite e dia que ele vai conseguir produzir cortisol. Por quê? Melatonina é um hormônio que é liberado na escuridão. O cortisol é um hormônio que é liberado com a luz. Então, mesmo que você durma perfeitamente bem, mas se você acordar de manhã com tudo no escuro, o corpo vai pensar que ainda é noite e não vai conseguir promover e liberar o pico de cortisol. Então, é fundamental que a luz do sol entre no quarto. Deixem a luz do sol entrar, tá? Se vocês dormirem antes das 23 horas, eu quero vocês em sono profundo às 23 horas. O sono profundo é que vai induzir a liberação de melatonina e que vai bloquear durante a noite o cortisol, que é preciso. À noite, cortisol baixo, melatonina alta. De dia, cortisol alto, melatonina baixa, tá? Ao acordar de manhã, com a luz do sol, gente, eu sempre dou uma dica muito importante, que é espreguiçar. Um hábito tão simples que muitas vezes a gente esquece de fazer, na correria a gente fala, besteira, vai embora. Gente, o ato de espreguiçar, pessoal, aumenta a produção de ATP celular. Se espreguicem, estique, contraiam toda a musculatura do corpo de vocês. Isso aumenta a liberação de ATP, isso melhora a produção de cortisol. Espreguicem.
todos os animais da face da terra se espreguiçam. O cachorrinho está dormindo, quando ele acorda ele se espreguiça. O gato se espreguiça, o leão se espreguiça. Todos os animais se espreguiçam. A gente também, mas a gente esquece na correria. Então se espreguicem quando acordar, espreguicem mesmo. Pronto. Acordou com tudo no claro, se espreguiçou, corram para fazer a oração. Eu tô falando, tô dando uma ideia de sequência, tá? Que vai melhorar o cortisol de vocês. Tentem, quando acordar, já que entrou a luz do sol do quarto, vão para um ambiente em que a luz do sol consiga tocar em você. Tá cedinho da manhã, fica ali sentado, fecha o olho, faça sua oração, reze, faça sua meditação. Quem reza o texto, promova a sua espiritualidade, promova a gratidão nesse momento, que isso também vai ajudar a melhorar seu cortisol. Aí seu dia pode começar. Aí você pode ir para o banheiro, se tiver o hábito de raspar a língua, melhor ainda, tomar as suplementações, vai tomar um café da manhã leve. A gente tem que entender que o nosso corpo, ele funciona de acordo com a natureza, tá? Nosso corpo, ele responde às marés, ele responde às fases da lua, ele responde às estações do ano, porque nós somos feitos da mesma matéria do universo. A gente é formado pela mesma matéria da terra, das árvores, da água. A gente é a mesma matéria do universo, então tá tudo muito interligado. Então, gente, quando vocês acordarem, faça todo esse processo de oração, tudo isso daí, e aí vá pro dia de vocês. De manhã, o ideal, a alimentação leve, porque o sol tá pequeno, o sol tá leve, a incidência solar ainda tá devagar, então procurem fazer alimentações leves. Ao longo do dia, quando o sol estiver a pino, entre 10 e 2 horas da tarde, é o momento de uma refeição maior, mais nutritiva, muito colorida. Treino, tentem treinar de manhã. O treino melhora muito seus níveis de cortisol também. Aí tem gente que fala assim, mas eu acordo tão cansada que eu não tenho disposição para nada. Aí tem que cuidar da disposição, né? Aí tem que melhorar o cortisol, porque também não adianta você ir treinar se você não tem energia nem para você. Então aí, gente, aí é um processo em que a gente vai melhorando o sono, melhorando o despertar, trazendo hábitos matinais que vão ajudar a melhorar esses níveis de cortisol. E aí sim você pode pensar nisso. Mas o estímulo de atividade física pela manhã auxilia muito nesse processo de cortisol, tá? E, né, alimentos que bloqueiam o cortisol. Todo mundo sabe que são os alimentos mais inflamatórios, que a gente menos deve comer, e um deles mais comuns é o açúcar, né? O açúcar a gente acaba ingerindo, acaba gerando uma dependência. Existem artigos que falam que o açúcar mata mais do que cocaína, porque o açúcar é uma droga silenciosa viciante. A gente nem acredita nisso, mas porque o açúcar, gente, gera picos de insulina. Quanto mais picos de insulina, mais vontade de açúcar a gente tem. E a gente vai já entrando num círculo aí vicioso de uma alimentação completamente errada, inflamatória, que gera também alteração de cortisol. E outro ponto importante, né, que altera muito a produção de cortisol é a deficiência de vitaminas, gente. Vitamina C, vitamina E, zinco, selênio, são vitaminas fundamentais para a nossa glândula adrenal. Só que são vitaminas que, infelizmente, hoje em dia a gente não consegue na alimentação em níveis adequados, porque a gente não come bem. A gente come alimentos muitas vezes industrializados, cheios de agrotóxicos, de conservantes, que ficou muito tempo exposto, que foi congelado, que foi descongelado, que foi congelado novamente. Então o alimento perde o nutriente. A gente acaba sendo pessoas desnutridas, acaba por muitas vezes comendo bem, mas sendo desnutridas pela falta do nutriente no alimento. Isso vai gerando alterações também nas nossas glândulas produtoras de hormônio. Então, não esqueçam de que a gente precisa, pessoal, a gente precisa ter uma alimentação saudável. A gente precisa nutrir o nosso corpo com alimentos do bem. Vejam a sequência, né, que eu coloquei aí de hábitos matinais para a gente melhorar esse cortisol. Detox do sono, parar o celular uma horinha antes, colocar músicas mais calmas, procurar ler o que te faz bem, evitar as telas nesse momento, se reconectar com pessoas queridas, né? Abraçar, tocar, conversar, é muito importante. Usar óleos essenciais, óleo de lavanda, óleo de camomila, tomar um chazinho quente,
fazer o lava-pés, colocar uma bacia com água quente, bolinhas de gude dentro da bacia, alguns olhinhos essenciais ou flores naturais dentro da bacia, ficar com o pé ali por bastante tempo massageando, sentindo aquele aroma, sentindo realmente o óleo essencial da lavanda ou do que for penetrar pelos polos do pé, ter um sono de qualidade, com tudo no escuro, acordar permitindo que a luz do sol entre. Acordou, vai para a exposição solar, passa um tempinho ali orando, meditando, se reconectando, agradecendo. Depois começa teu dia com uma alimentação leve ou faz uma atividade física em jejum, o que você preferir. E assim, gente, a gente vai conseguir gerir o estresse. Porque o iniciar do dia, ele vai te dizer como é que vai ser teu resto do dia. Se você inicia um dia cansada, fadigada, estressada, teu dia vai continuar desse jeito. Mas se você tem o hábito de iniciar teu dia dessa forma, agradecendo, colocando hábitos que vão melhorar a sua qualidade de vida, se você tem esse costume, o teu dia já começa de forma diferente, teu dia já começa com mais alegria, com mais satisfação, teu dia já fica mais fácil de você lidar com as adversidades, com os problemas do dia a dia. E assim a gente consegue ir melhorando os níveis de cortisol. Tem pacientes e pacientes, tá? Tem pacientes que não conseguem apenas com isso. Tem pacientes que precisam de um estímulozinho maior para melhorar esses níveis de cortisol. Tem pacientes que têm cortisol muito baixo. E ainda digo para vocês, o principal medicamento que baixa cortisol é a utilização de corticoides, tá? Os corticosteroides, corticoides sintéticos, anti-inflamatórios esteroidais, né, os corticoides, eles são medicamentos que baixam muito o cortisol. Então, temos que melhorar a imunidade para que a gente evite a utilização de corticoide, para que a gente evite também a queda do cortisol, tá? E assim a gente vai conseguindo cada vez mais melhorar esses níveis hormonais no nosso sangue, a gente vai conseguindo gerir esse estresse, a gente vai conseguindo chamar, né, ter autorresponsabilidade para a nossa saúde, né, que é muito importante. Hoje em dia, a gente deve procurar um médico para nos ajudar, não para ser o gestor da nossa saúde. A gente tem que entender como é que funciona o nosso corpo. E isso é muito importante. E falando para vocês, eu fiz essa live porque eu acho que é muito importante vocês terem esse conhecimento. E aproveitando que vocês estão aí, também para falar aqui, eu não sei se vocês conhecem, mas eu tenho um curso chamado Cura Sem Medicamentos. E esse curso ensina exatamente isso. É um curso, pessoal, que tem inúmeras aulas que vocês podem, aulas teóricas e aulas práticas. É um curso para qualquer pessoa, não precisa ser médico, não precisa ser da área de saúde. É um curso que vai ajudar vocês com a suplementação, é um curso que vai ajudar vocês a entender como é que funciona o corpo de vocês. É um curso que ensina os melhores chás, ensina como fazer os melhores shots para a imunidade, ensina os chás para você tomar em vários sintomas ao longo do dia, ensina como que a doença atinge o nosso corpo físico, ensina como que vocês podem fazer para parar a utilização de muitos medicamentos e como que vocês podem fazer para evitar a utilização de outros medicamentos. Essa aulinha aqui de cortisol que eu falei para você rapidinha, lá a gente tem um módulo só sobre cortisol. Somente explicando sobre cortisol, explicando como é que faz para melhorar, como é que faz para otimizar, como é que faz para gerir o estresse, suplementos para melhorar a produção de cortisol pela adrenal. Então, gente, o curso é Cura Sem Medicamentos. Tem o site chamado curasemmedicamentos.com.br. Entrem lá. Quem gostar, dê uma olhada, sem compromisso. Entrem, vejam toda a nossa grade, né? O curso, quando vocês adquirem, ele fica aí por 2 anos. Vocês podem assistir às aulas por 2 anos. E é um curso que realmente muda a vida das pessoas, assim. A gente já está na segunda turma, essa é a terceira turma do curso. Pessoas que realmente conseguiram mudar o estilo de vida, parar de utilizar medicamentos, conseguiram mudar o estilo de vida da família. Alunos que conseguiram retirar medicamentos de pai, de avó, só melhorando a suplementação, só tendo essa orientação de suplementação, de produtos naturais que podem melhorar tudo isso e tendo um autoconhecimento. Coisas que a gente faz ao longo da nossa vida que a gente nem tem noção que pode desencadear o que desencadeia de doenças. Então, aqui ó, deixaram aí o site Cura Sem Medicamentos. Está na bio, né? É só ir lá no perfil do Instagram, ele tá lá, clica lá, tá lá no perfil do Instagram, é só clicar. Cura Sem Medicamentos. E vocês vão ver como realmente é uma vida com muito mais energia, com muito mais qualidade. Uma vida realmente, a gente acrescenta vida aos nossos dias, né? É isso que eu falo o tempo inteiro.
A gente tem que procurar acrescentar vida aos nossos dias. Então, pessoal, entrem lá, curasemmedicamentos.com.br. Entrem, deem uma olhada no site, vejam se vocês gostam, vejam se vocês se interessam. Todos os assuntos que eu falo aqui no Instagram, o curso é bem minucioso em relação a tudo isso, a gente consegue juntar tudo e vocês terem esse material aí por muito tempo, podendo assistir essas aulas quantas vezes vocês quiserem, tá? Nossa live foi para isso, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa eu ver se tem algumas perguntinhas aqui interessantes, vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Minha filha tem 28 anos, nódulo benigno na tireoide, mas por ser grande vai tirar toda a tireoide. Aqui, gente, a gente tem que evitar que esses nódulos apareçam, né? Como? Com alimentação, com suplementação, né? Então, uma vez que a tireoide apresentou um nódulo, ela sofreu aí por muito tempo. Ela sofreu por muito tempo até apresentar esse nódulo. Sofreu desnutrição até, falta de nutrientes. E aí isso desencadeou. Mas se chegou a um tamanho muito grande, né? Aí o médico acaba tendo que operar. Vamos ver mais. Doutora concorda com perguntaram aqui, a doutora concorda com suplementação de vitaminas, selênio, zinco, vitamina D, colágeno? Sempre! Com certeza concordo, sou a favor, suplemento e acho que é muito importante a gente fazer isso. Aqui. Antebraço e mãos formigando após usar hormônio bioidêntico. Pode ser deficiência de vitaminas, principalmente vitaminas do complexo B, tá? Vitamina B12 principalmente gera esse formigamento. Então, é importante, antes de utilizar qualquer hormônio, gente, equilibrar nossos níveis de vitaminas, tá? Sempre. Doutora, como detectar a baixa de cortisol? Através da análise de sangue? Sim, através do exame complementar, que é o sangue, mas principalmente através da conversa, né? A anamnese, os sintomas são sempre mais importantes, tá? Mas através do cortisol também é importante. Olha aqui, ao dosar o cortisol deu 0,5, só repondo o cortisol, né? Depende. Se você estiver usando corticóide, se você estiver usando medicamentos que bloqueiam o cortisol, antes de qualquer coisa tem que parar esse medicamento para ver como é que teu corpo responde, o quanto ele aumenta de cortisol, para depois pensar em repor o cortisol, tá? O que fazer para baixar cortisol? Meditação, respiração, gestão do estresse, tá? E alguns fitoterápicos que baixam o cortisol, como rhodiola rósea, ashwagandha, tá? Mas, o que a doutora acha da rhodiola rósea pro cortisol? Acho ótimo, pessoal. Ajuda a modular o cortisol, né? Então, ele consegue baixar o cortisol se o cortisol estiver alto demais e ele consegue melhorar o cortisol se o cortisol estiver baixo demais. Então, ele consegue dar um ajuste aí bom no cortisol, tá? E aqui, doutora, vitamina D de 13 está muito mal, vitamina D de 13 está muito baixa. A gente tem que deixar a vitamina D também, assim como todos os hormônios, todas as vitaminas e suplementos otimizados. Essa otimização é o quê? Terço superior de normalidade. Sempre em torno de 70 a 100, tá? Oi, gente. Qual o índice ideal de cortisol? Eu falei no comecinho, vou falar novamente para vocês. O índice ideal de cortisol é terço superior de normalidade. Eu não tenho como dizer um número para vocês, porque isso varia de laboratório para laboratório. Mas se vocês pegarem o exame de cortisol, tentem deixar eles em terço superior de normalidade, porque esse terço superior é que vai fazer com que você tenha níveis adequados que te garantam energia, saúde, disposição e otimização, né? Bom funcionamento, boa sinalização para todos os hormônios do corpo. Tá, gente? Um beijo para vocês, boa noite. Não deixem de entrar lá no nosso site curasemmedicamentos.com.br. Deem uma olhadinha lá. Se vocês gostam das lives que eu falo, da forma como eu falo, tenho certeza que vocês vão amar o curso. E eu espero ajudar cada vez mais aqui pela internet, tá? Um beijo bem grande, fiquem com Deus e até o próximo.